Oi, gente, tudo bem? Mais uma aulinha para vocês. Aula de hoje, variação linguística, conteúdo do primeiro e do terceiro ano do ensino médio, beleza? Pessoal, esse conteúdo é importante, tá? Principalmente para a galera que está fazendo o primeiro ano, é conteúdo essencial da grade curricular de vocês. E a gente vai falar disso daí hoje, vou explicar para vocês a diferença de uma coisa e outra, falar sobre como que é uma variação situacional, social, e a gente vai conversar sobre isso. Eu vou apresentar a tela para vocês, tá? Nessa aula, para vocês poderem acompanhar aí o PowerPoint com a descrição. Lembrando, todo o material que eu uso nas videoaulas fica disponível para vocês aqui embaixo. Então, gostou? Primeira coisa, olha, analisa o material, curte, compartilha. Sempre deixo o link lá do Drive para vocês poderem compartilhar para a galera que precisar, tá? Os PowerPoints sempre são de autoria minha, portanto, pode usar, pode compartilhar à vontade, mas sempre referencia o canal, tá bom? LP Facinho, vamos lá? Vou mostrar para vocês agora os slides desse conteúdo e vocês vão poder acompanhar mais de perto o que nós estivermos vendo de variações linguísticas. Então, daí na tela para vocês, tá? Podem tirar dúvida também, quem me tem nas redes sociais, só perguntar por lá, que eu colaboro sempre com vocês, tirando as dúvidas. Quem ficar com dúvida em relação ao conteúdo, pode mandar aqui embaixo também, que eu ajudo, beleza? Gente, então vamos lá. Primeiro a gente vai entender essa diferença de variações e variantes linguísticas, porque existe variação e variante, ou variedade, tá? Algumas apostilas trazem para vocês variante linguística e outras apostilas trazem variedades linguísticas. Então, a gente vai falar sobre essas duas coisas. Primeiro, o objetivo é você conhecer os tipos de variações linguísticas que existem, aprender sobre a importância da adaptação contextual oral e escrita, quer dizer, qual a importância de eu adequar o meu vocabulário para uma situação e para outra, entender o que é preconceito linguístico, a gente vai falar um pouquinho disso também, e reconhecer a importância do ensino das variações da língua na escola, beleza? Primeiro, o que é e para que serve a língua? Então, tem lá um dos nossos grandes estudiosos da linguagem, que é o Bakhtin, né? E eu trouxe aí uma citação dele para vocês, que diz que a língua não se forma por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monóloga, quer dizer, não se faz sozinha, isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas sim por meio da interação social comunicativa verbal, que se realiza por meio da enunciação ou das enunciações. Em outras palavras, a interação verbal, oral ou escrita constitui, assim, a realidade fundamental da língua. Quer dizer, a língua é constituída a partir do momento que as pessoas a utilizam. Então, para eu dar origem a qualquer língua, eu preciso que ela seja espalhada entre as pessoas, que as pessoas comecem a utilizar, para que aí sim ela seja reconhecidamente uma língua de um país, de uma cidade, de um estado, etc. Beleza? Então, os estudos sobre a língua são divididos em variações dos atos de comunicação. Quer dizer, a linguagem, para ela se manifestar, pode ser por meio da fala, da escrita, da dança, da pintura. Então, existem várias formas de linguagem. Mas a que a gente vai falar, principalmente da linguagem falada e da linguagem escrita, tá? Que a gente chama, no caso, de linguagem verbal. Então, primeiro, uma das variações que nós temos, ou variedade, que é assim estipulado para vocês, que é chamada de variedade ou variante. Existem duas variedades ou duas variantes. A primeira variedade é a variedade formal, e a segunda variedade é a variedade informal. Também pode ser variante formal e variante informal. Quero lembrar para vocês algumas coisinhas que são bem importantes, porque nas provas aparece às vezes com nome, às vezes com outro, você fica meio perdido, não sabe o que é. Então, a gente tem que sempre lembrar, por exemplo, que formal, quando eu estou falando de língua formal, é o mesmo que língua padrão e é o mesmo que norma culta. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa. Assim como informal é o mesmo que coloquial e é o mesmo que língua do dia a dia. Então, olha lá, essas coisas são todas a mesma coisa. Formal, padrão, culto é uma coisa, informal, coloquial e dia a dia é outra coisa. Lembrando que elas não são opostas umas às outras. Por quê? Porque não existe oposição na linguagem. Existe
adaptação de contexto. Então, eu preciso saber falar tanto a variedade formal quanto a variedade informal, porque tem contextos que eu sou obrigada a falar formalmente e tem outros contextos que eu sou obrigada a falar informalmente, certo? Então, a gente vai estudar aqui variação padrão formal, variação informal não padrão, variação sociocultural, variação regional, também chamada de geográfica, variação histórica, variação técnica ou jargão e variação da internet, tá? Então, primeiro assim, ó, por que é importante eu saber estudar isso daí? Por que é importante eu saber variações? Então, olha lá, fala do nosso Marcos Banho, né, que é um linguista brasileiro, autor do livro Preconceito Linguístico, que é um dos livros mais vendidos sobre estudo da linguagem, tá? Então, Banho, em 2007, na sua obra apresenta que é importante conhecer as mais diversas formas de falar dos indivíduos para que não sejamos praticantes do chamado preconceito linguístico. Afirma também que é dever da escola apresentar aos alunos que há uma diversidade de falares na nossa língua e que não existe uma forma única, certa ou errada. Hoje, os profissionais da língua portuguesa devem trabalhar com as mais diversas situações do ato de comunicação, como adequado e inadequado ao uso, e não com a noção de certo ou errado. Então, quando alguém fala de uma maneira mais informal com você, não é que a pessoa esteja errada. Ela pode estar adequada ao contexto ou inadequada ao contexto. Então, não existe certo e errado. A gente chama de errado orações que não são compreensíveis. Então, por exemplo, eu vi um gato subindo no telhado. Ok, compreensível, certo? Formal ou informal, não importa, é compreensível. E aí, existe um outro tipo de organizar essa estrutura. Se eu colocar assim, gato, telhado, vi, subir. Então, ainda assim dá para organizar. Se essa oração for pega e totalmente embaralhada, que fique incompreensível, isso é considerado erro, ok? Então, a partir do momento que você compreende o que foi dito, não é erro, é adequado ou inadequado. A adaptação da fala ou da escrita de cada pessoa vai depender sempre dela própria e da interação social que ela faz. Então, se eu falo formalmente, eu tenho que saber quais são as minhas interações sociais que eu vou precisar falar formalmente e quais são as minhas interações sociais que eu vou precisar falar informalmente, beleza? Então, olha só, a gente vai começar falando sobre norma padrão. Primeiro, a norma padrão é a norma que você vai até a escola para aprender. Então, na escola você aprende que existe um padrão de comunicação que nós vemos em documentos oficiais, em entrevistas de emprego, em comunicações que exige de você um grau maior de formalidade. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uso da norma padrão, em qualquer ato de comunicação que exija de mim que eu tenha uma linguagem mais elaborada. Está ali no documento para vocês. A variedade padrão é essencial em muitos contextos sociais, como, por exemplo, nas entrevistas de emprego, palestras, livros didáticos, discursos e reuniões formais de empresas. A linguagem padrão é tida como variante de prestígio em contextos formais de uso. Então, contextos formais de uso. Volto naquela tecla. Existe situação que você vai usar a norma padrão, mas existe situação que você não vai usar a norma padrão, ok? Agora a gente vai falar da norma informal, ou seja, da variedade, variação, variante informal. O discurso informal é esse que a gente usa no dia a dia, essa linguagem mais descontraída, mais solta, que você fala sem pensar muito. Então, uma linguagem que você usa no teu dia a dia para falar com seu irmão, com seu pai, com seu vizinho, com seu cachorrinho. Então, essa conversação natural é chamado de variedade informal. Olha a definição. O discurso informal é entendido como coloquial entre os interlocutores, no qual a seleção lexical é mais despreocupada e menos tensa, diferente, por exemplo, de uma situação formal, como a de entrevista de emprego que eu citei anteriormente, ou a defesa de um projeto, monografia, etc. A fala informal é utilizada por todas as camadas da sociedade em forma de conversação natural. Usado por todas as camadas da sociedade. Por que ela é usada por todas as camadas? Porque, por exemplo, um advogado precisa falar formalmente no momento que ele está lá defendendo, né, o seu cliente lá durante um julgamento. Mas quando ele está fora do julgamento, ele também tem família, ou filhos, ou irmãos que são crianças, jovens, adolescentes ou adultos mesmo, e ele fala informalmente com essas pessoas. Então, está inserido em todas as camadas sociais, linguagem formal e linguagem informal também, beleza? O próximo item que a gente vai falar, essa aqui é uma citação só, tá, que eu trouxe aqui do Marcuski,
Toma-se como natural a conversação que se dá espontânea e livremente no dia a dia, sem qualquer tipo de imposição institucional, ou por força de alguma situação, como as entrevistas, os inquéritos, os diálogos e filmes e teatros, novelas, TV e similares. O que acontece aqui, gente? Quando nós falamos de linguagem informal, nós temos que ter uma coisa em mente, que é a questão das várias formas de falar a linguagem informal. O Brasil é um país muito grande, então é difícil você ter de norte a sul todo mundo falando do mesmo jeito. E quando as pessoas falam de modo diferente umas das outras, isso está servindo só para mostrar que a nossa herança cultural, né? A herança dos nossos antepassados que trouxeram essas linguagens. Então, nossa língua brasileira é uma mistura de português, italiano, inglês, latim, indígena. Então, tem um monte de misturas que nós utilizamos, tá? E a conversação natural é essa linguagem do dia a dia que faz uso de todas essas misturas, mas sem uma preocupação com o que é correto de acordo com a gramática, com o que é errado. Beleza? Primeira variação que a gente vai falar, então nós falamos de duas variedades, ou variantes linguísticas. Falamos da variação da variante formal, da variedade formal, e da variante informal, ou variedade informal. Tanto faz chamar de variante ou variedade. Agora a gente vai falar das variações. A primeira variação que a gente vai falar é a variação sociocultural. Olha só, sociocultural. Tem a ver com a forma de falar que é comum entre um grupo da sociedade, como, por exemplo, a linguagem dos skatistas, dos surfistas. Então, eles falam algumas palavras que não é todo mundo que vai conseguir entender. Então, tem aí para você no slide, ó, bazudo, é um skatista ruim. Cabreiro, quando algo é difícil, grande ou impressionante. Cas4, quando a manobra é perfeita. Fazer cecísio, sair para andar de skate. Tomar vaca, tomar um tombo. E aí tem ali o exemplozinho, né? Hoje o mar está craudiado. Então, não é todo mundo que usa essas expressões. Então, se você não tivesse do lado a tradução do que é cada coisinha dessa, quem que conseguiria compreender? Então, sociocultural é a variação que tem a ver com a cultura a qual um grupo de pessoas está inserida. Beleza? Variação sociocultural. A segunda variação que a gente vai falar é variação regional. Ela também pode ser chamada de variação geográfica, tá? Então, regional e geográfica tem a ver com a região que você vive, com o seu estado, com o seu país. Existe variação regional dentro do próprio país e existe variação regional de diferentes países que falam a mesma língua. Então, por exemplo, aí são as diferenças que se percebem na fala de pessoas que falam a mesma língua, mas moram em regiões diferentes. Por exemplo, quem mora aqui no Paraná, como eu, vocês que não são do Paraná, mas assistem, né, os vídeos do canal, percebem que eu dou uma puxada no R. Aqui nós temos esse R retroflexo, que é puxado, né? Então, porta, nós falamos porta. E isso é comum aqui do meu estado. Também é comum a gente falar piá, que muita gente no Brasil não sabe o que é piá. É o mesmo que garoto, menino, moleque, né? Então, cada estado do Brasil tem essa maneira diferente de falar, que é característico do seu lugar, do seu estado, da sua cidade. Existe, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, guria, né? O guria é usado um pouquinho também em Santa Catarina e um pouco no Paraná, mas lá no Rio Grande do Sul é guria muito mais utilizado do que a gente usa aqui. Outra palavra que é bem característica, o uai do mineiro, né? O mineirinho sempre usa o uai no final das expressões. Tem o tchê também, então tem um monte. Essas palavras que são diferentes, que variam de região para região, são exemplos de linguagem regional. Eu trouxe um texto aqui para vocês, olha lá, acompanha na tela comigo. Então, imagina uma situação de um assalto, tá? O assaltante, se ele fosse paraibano, como é que ele faria? Gente, eu vou tentar fazer aqui, tá? Mas eu não sou profissional em sotaques, em sotaques brasileiros. Vamos tentar para ver como é que dá. Então fica assim, ó. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula. Não se cague e não faça munganga. Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantim. Se não, enfia a peixeira no teu bucho e bota o teu fato para fora. Perdão, meu pai de insisto, mas é que eu tô com a fome da moleste. Então, esse é um tipo de sotaque. Segundo tipo, se o assaltante fosse mineiro. Ô, só, presta atenção, isso é um assalto, é. Levanta os braços e fica quietinho, que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados que eu não tô bom hoje. Vai andando, uai. Tô esperando o quê, uai? Se o assaltante fosse carioca. Seguinte, bicho, tu te ferrou, meu irmão.
Isso é um assalto. Perdeu, perdeu. Passa a grana, levanta os braços, rapaz. Não fica de bobeira que eu atiro bem pra caralho. Vai andando e se olhar para trás, vira presunto. Se o assaltante fosse paulista, porra, meu, isso é um assalto, mano. Levanta os braços, mano. Passa a grana logo, mano. Mais rápido, meu. Que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta para comprar o ingresso do jogo do Corinthians, mano. Pô, se manda, mano. Aí tem uma zoeirazinha, né, junto, mas enfim. Outro tipo de assaltante, assaltante gaúcho. Ô, guri, ficas atento, bah. Isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta-te. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta uma barbaridade, te. Passe as pilas para cá e te manda a lacria, senão o 44 fala. Então, tem aí, né, as diferentes formas de falar. Esse texto é um textozinho descontraídos que eu achei lá num sitezinho de piadas. Tem o link ali embaixo, quem quiser dar uma olhada. Também pode ficar à vontade, tá? Aqui, gente, nesse tópico, tem um vídeo bem legal no YouTube de um ator que vocês conhecem, né? E eu vou deixar disponível depois da aula, eu vou deixar esse link embaixo do vídeo para vocês assistirem. É bem engraçado, vale super a pena ver o vídeo, porque ele fala das várias formas de elogiar uma mulher. Então, ele vai dizer como é que o gaúcho elogia, como é que o catarinense elogia, como é que o baiano elogia, como é que sei lá, alguém de Pernambuco elogia. Então, é bem interessante, bem legal. Assista o vídeo depois que vocês vão gostar, tá bom? Vou deixar esse link aqui embaixo, depois da descrição do vídeo. A variação histórica, olha o nome, histórica, tem a ver com a história do mundo, com a história da linguagem. Então, a variação histórica, ela caracteriza as mudanças que ocorreram na língua a partir do processo do tempo, né? Então, por exemplo, antigamente nós usávamos vossa mercê, depois vós mercê, que virou você, que hoje em dia na internet já virou VC escrito e falando virou C. Você geralmente não diz assim, você está bem? Você fala, você está bem? Então, esse vossa mercê já sofreu o processo de variação histórica. Olha lá, variação histórica é a que caracteriza as mudanças ocorridas na língua com o passar dos anos. Por meio dela, conhecemos a língua falada e escrita desde o seu surgimento até os nossos dias. Assim como a cultura e a sociedade muda, é dinâmica, a língua também é. Então, tem o texto de exemplo ali, ó, Evolução da Língua, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. Responde a mocinha. Depois, 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão. Para. Meu irmão tá olhando. Desculpa, gente. Fica assim. Para, meu irmão tá olhando. Agora em 2010. Se liga, mina. Tu é piriguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. Jesus! Mas enfim, né? Então mostra para vocês a mudança, né, de falar determinadas palavras a partir do processo da história. Então, com o curso da história, a língua vai sofrendo mudança. Nós, professores de português, alguns, não todos, né? Não vou generalizar, apostamos que logo aí, nos anos seguintes, acho que, sei lá, 50, 100 anos, o vós talvez desapareça do nosso vocabulário, porque quase não é utilizado, né? Às vezes em reuniões políticas, assim, ou de repente num plenário é usado, mas em geral não usa muito voz, né? Nós substituímos pela forma vocês ao invés de vós. É mais formal, é a linguagem que a gente vê na Bíblia também, mas não é tão utilizado no dia a dia. Então, acredito que seja uma das palavras que logo sofre esse processo de variação histórica. Até vai existir nos livros, mas no dia a dia já quase não se usa muito e talvez com o passar do tempo não se use mais. Beleza? A próxima variação é a variação técnica. Olha lá a definição. É a variação que se percebe na fala de determinados profissionais, como, por exemplo, o jargão médico ou o jargão dos jogadores de futebol. Então, tem ali, ó, disponibilizar, ajuizar, precarização, vicissitude, moeda pobre, quadro estável, jargões do futebol, ao pé da letra. Bicicleta é quando o jogador fica em posição horizontal e acerta a bola com os dois pés suspensos, de costas para o chão. Mas de onde veio esse termo, sem pé nem cabeça? Ele tem explicação lá de onde veio de bicicleta, né? Então, variação técnica, o jargão, é quando a linguagem é bem específica de um grupo. Então, jogadores de futebol falam algumas palavras que é comum do meio futebolístico. Os médicos falam algumas palavras que são característicos
do meio médico, beleza? Então, isso é variação técnica, só em relação à profissão, em relação àquilo, à atividade que você faz, né, a sua atividade laboral. E ela é específica, você conversa daquele jeito quando está entre aquele grupo. Saiu daquele grupo, você fala de outra maneira. A próxima variação que a gente vai ver é a variação da internet. A variação da internet, gente, é a linguagem das abreviações, né? Trata-se do meio virtual, então as palavras são utilizadas bem de modo informal, assim, com abreviações, etc. Tem essa imagenzinha que está aparecendo aí para vocês, com todas as palavras que podem ser abreviadas. É chamado também de internetês, a variação da internet. Informalmente, fala internetês, ou variação da internet, tá? Você escolhe do que você quer chamar. Trata-se da utilização da língua no meio virtual informal, como bate-papos, Facebook, MSN, meio informal hoje em dia, Instagram, Twitter e etc. Ao contrário do que se pensa, a linguagem da internet não deve ser considerada uma ameaça à língua portuguesa quando utilizada para um fim específico, economia linguística, discursiva e aproveitamento dos espaços destinados aos caracteres do meio virtual. Então, na verdade, todas essas abreviações não são erros, elas são abreviações aceitas, porque dentro da internet, quando você está conversando, você quer ser breve, rápido, né? É um diálogo muito dinâmico. Por isso, você coloca as abreviações. Mas cuidado, porque tem umas coisinhas que não tem muita lógica. Por exemplo, eu já recebi de alguns colegas, conversando pela internet, o não Naum, N-A-U-M. Não faz sentido isso. Não, um N com tiozinho em cima, super aceito, concordo com a abreviação, acho ótimo. Agora, Naum, sempre economizar vocabulário, não faz sentido usar o Naum, beleza? Então, pensa assim, variação da internet, abreviações, linguagem rápida, descontraída, o internet está aí, é uma realidade para nós, e é uma forma correta de escrever, tá? A próxima que a gente vai ver é adaptação vocabular. Então, agora a gente vai falar da variação situacional. Quer dizer, eu consigo falar formalmente e consigo falar informalmente. E ainda consigo falar semiformalmente. É quando a mesma pessoa tem a capacidade de adaptar o vocabulário dela a partir da situação de comunicação. Então, por exemplo, eu conversando com os meus filhos em casa, falo de um jeito. Eu, dentro da sala de aula, dando aula para os meus alunos, falo de outro. Eu, sendo entrevistada para uma oferta qualquer de emprego, de professora de língua portuguesa, falo de outro jeito. Então, a nossa capacidade de adaptar o que vai falar nos mais diferentes contextos é chamado de variação situacional, ou seja, adaptação vocabular. Olha aqui, por exemplo, João está interessado em obter informações sobre o processo de matrícula em disciplinas eletivas. Aconteceu que, chegando à universidade, encontrou uma colega. E aí o João disse assim, e aí, cara, um colega, né? Tudo em cima? Tu tá por dentro do babado da matrícula de eletivas? Tá ligado nesse lance? E aí, sobre o mesmo assunto, o João se dirigiu à coordenadora do curso. Então, ele disse, bom dia, professora. A senhora poderia me informar quais os requisitos para que eu possa efetuar minha matrícula em disciplinas eletivas? Então, a mesma pessoa adaptou o vocabulário para falar em contextos diferentes. Isso é variação situacional. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, gente, estamos quase acabando a aula. Se você não entendeu alguma coisa, se você tem dúvida, manda para mim aqui embaixo nas perguntas, que aí depois eu posso responder para você, Sano, tá? As suas dúvidas. Quem tem nas redes sociais, chama lá que a gente tira as dúvidas que vocês tiverem. Portanto, durante o ensino da língua portuguesa, é importante, desde os primeiros anos da alfabetização, deixar nossos alunos cientes de que a língua é um processo dinâmico e pode ser utilizada de diversas formas, mas que há contextos em que a língua exige este ou aquele tipo de enunciação. Pessoal, antes de encerrar, eu quero falar para vocês uma coisa que acontece muito no Brasil e já é tema de muitos livros, a questão do preconceito linguístico, que é do Marcos Banho, tem uma obra toda... Calma, deixa eu falar direito. O preconceito linguístico não é do Marcos Banho. A obra que se chama Preconceito Linguístico é do Marcos Banho. O autor aborda essa temática num livro bem interessante, porque, assim, mesmo implicitamente, a gente acaba sendo preconceituoso com pessoas que falam de maneira diferente da nossa. E é aquilo que eu falei para vocês no início da aula. O nosso país, ele é extenso demais para que a gente possa
de repente, tratar mal ou tratar de modo diferente uma pessoa pela maneira como ela fala. Então, é um tipo de preconceito você tratar de modo diferente uma pessoa porque ela não fala igual a você. Então, existe esta obra, Preconceito Linguístico, que é um livro, mas, infelizmente, existe essa prática do preconceito linguístico também, que é muito ruim. O que eu quero que vocês façam? A partir de hoje, pensem assim. A pessoa fala a partir da forma que ela aprendeu desde que ela era pequenininha, com os pais, até terminar os seus estudos lá, universitários, pós-universitários, etc. Tá? Então, a partir de hoje, gente, sem preconceito linguístico, beleza? Até a próxima, nos falamos, fui, tchau, se pá, a gente se fala, até mais, falou e tô vazando. Então, assim, não tem muito segredo essa parte de variação linguística, não tem muito segredo você conseguir utilizar isso aí no teu dia a dia, por quê? Porque é um conteúdo simples, né? Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo dos PowerPoints que foram utilizados. Vou deixar também para vocês o link do vídeo lá, que eu falei que é bem legal, né? Para você assistir do ator que fala sobre variação linguística. E qualquer dúvida que você tenha, eu estou aí à disposição. Beijo, até a próxima aula.